Hi everyone, good morning, how are you? So, nós vamos começar a nossa segunda videoaula de inglês, ok? Continuando a partir da página que a gente parou na aula passada. We are here on page 26, ok? So, let's go. Aqui na lição 2 a gente já começa com um texto. Ó, tem como o título aí Lunar Eclipse. Então, vamos dar uma lida nesse texto para a gente ver o que é que estão nos pedindo aqui. Diz assim: There was a beautiful eclipse of the moon visible in York last night. Só para lembrar, York é uma cidade na Inglaterra, tá bom? The weather conditions were favorable with clear skies, and enthusiastic amateur astronomers enjoyed the celestial event with the help of telescopes. The eclipse began at 8:25 and lasted. Então é um texto pequeno. E aqui a primeira questão nos pede para identificar nesse texto nouns and adjectives. Ok? Então nós vamos identificar nouns, quer dizer substantivos, and adjectives, quer dizer adjetivos. Vocês vão encontrar 5 palavras para substantivos que tenham nesse texto e mais 5 para adjetivos. Então, só para recapitular, em inglês a mesma coisa que em português. Substantivos são aquelas palavras que dão nomes às coisas, são os nomes, tanto que em inglês a gente tem uma palavra bem peculiar para substantivo, justamente, noun, o nome. E adjectives são aquelas palavras que caracterizam, que dão uma característica a essas coisas, ok? Vou citar para vocês, por exemplo, aqui na primeira frase, ó, There was a beautiful eclipse. Primeiro, eclipse é um substantivo, né? É um fenômeno que acontece, eclipse. Aqui ele está dizendo que não foi qualquer eclipse. Esse eclipse ele tinha uma característica própria, ou seja, ele era beautiful. Então aqui nós temos já um substantivo e nós temos também um adjetivo. Beautiful, bonito, é um adjetivo. Eclipse, um substantivo. Podem procurar por mais, tá bom? Vocês vão encontrar. Na segunda questão, vamos responder the general analysis. Answer the question and talk to a partner to justify your answers. Letter A. What is the genre of this text? O que vocês acham? Qual é o gênero desse texto? Seria uma reportagem, uma notícia? Seria um artigo de opinião? Ou seria de uma coluna de astrologia? Coluna é aquele tipo de texto bem específico de revistas. Nós temos várias colunas especiais em revistas falando sobre moda, coluna de esportes e assim vai. Na letra B, this text is written for. Por quem será que esse texto foi escrito? Written. Ele foi escrito por children, crianças. Ele foi escrito, aliás, para quem ele foi escrito, tá? Para crianças, para algum leitor adulto, ou ele foi escrito para astrônomos? Quem vocês acham que seria o público-alvo desse texto? Para quem ele foi escrito? Gente, a questão 3, What were they doing? Ela vai falar sobre aqui mesmo, ó. Nós vamos trabalhar com o past progressive. Ele é diferente do present progressive só porque está no passado, ok? Was and were são formas no passado do verbo to be, ok? Então nós vamos falar de coisas que aconteceram em determinado período no passado, que passaram um tempo
acontecendo. Por exemplo, se alguém perguntar para vocês o que é que você estava fazendo ontem à tarde? Ó, ontem à tarde é um período no passado. O que é que você estava fazendo? I was working. Eu estava trabalhando. She was working. Aqui eu usei o exemplo work, trabalhar, mas obviamente pode-se usar qualquer verbo com o ing no final. I was studying. I was eating pizza. Wow, delicious. Nos casos de you, we and they, a gente vai utilizar were, que é a mesma coisa, só que tem formas diferentes. You were working. We were working. O que é que vocês estavam fazendo ontem à tarde? We were working. Nós estávamos trabalhando. Ok? Este é o past progressive. Muito fácil. A única coisa que ao invés de I am working, eu estou trabalhando, a gente vai utilizar a forma do verbo to be no passado. I was, he was, she was, it was. E aqui you were, we were, they were. Ok? Para isso, vocês vão responder essa questão aqui utilizando was or were. Por exemplo, na letra A nós temos Jenny, essa pessoa aqui, essa menina, was writing on an email. Ela estava escrevendo um e-mail. Na segunda questão, nós temos duas pessoas. O que é que essas duas pessoas estavam fazendo? Aqui a respostinha, Ben and Felipe. Eles, no caso, they, were playing chess. Estavam jogando xadrez. Eu retirei o complemento daqui, ó. Então vocês vão fazer isso com esses complementos, utilizando was and were, ok? Eu vou mandar uma foto daquele esquema que eu coloquei ali escrito, para que vocês possam ver em casa sem precisar estar voltando para essa parte do vídeo a todo momento, tá bom? Então, continuando, nós temos aqui essa atividade para vocês darem uma lida, todas utilizando o past progressive, tá bom? E essa daqui para vocês preencherem. Só que aqui vocês vão preencher tanto com o past simple ou com o past progressive. Olhem aqui os exemplos, pessoal. Na letra A, the eclipse, o verbo begin, começar, no passado ele é um verbo irregular. Então a gente vai analisar ele como um verbo irregular. The eclipse começou, began, at 8:25. Ok? But quer dizer mais, já dá uma ideia de adversidade. Porém, Jill. Então a gente já sabe que aqui a ideia seria negar. Por isso que eu coloquei o auxiliar did, mas o not didn't. Se ela não viu o eclipse, por quê? Because ela estava fazendo um bolo, não é? She was making a cake. Então, a partir desse exemplo, vocês vão fazer os outros utilizando esses verbos no parêntese, tá bom? Aqui e aqui. Eu preciso que vocês pelo menos tentem fazer, tá bom? Qualquer dúvida, me chamem no privado que eu vou ajudar vocês. Aqui nós temos um desafio de escrita. Vocês escreverem alguma notícia, ok? Sobre algo importante que aconteceu recentemente, algum evento recente. Olha que interessante. Vocês podem falar sobre um assunto que vocês queiram aí. Não precisa ser muito, algumas linhas apenas, tá bom? Bom, na página 28, vocês têm um texto. Deixa eu explicar, que tá tudo coberto, porque eu tenho um leve
é bem levinho, sabe? Problema com aracnofobia. Então, eu não posso ver essas imagens, tá bom? Gente, vocês têm esse texto para vocês lerem, ok? Esse é um exercício de reading. Read the questions from section A on the next page before you read the article. Esse texto é um artigo, tá bom? Vocês vão ler esse texto principalmente procurando as respostas para essas perguntas aqui, ó. Finding specific information. Answer these questions, ok? Vamos lá. Na primeira, what does the word tarantula come from? De onde vem esse nome? 2. What is the tarantella? O que é a tarantela? You. Na 3. Do modern tarantulas come from Italy? Então vocês vão dizer se as tarântulas modernas vêm da Itália, ok? Eita, não vou mais para a Itália se for verdade. Número 4. Apart from their size, how are tarantulas different from most other spiders? Ok? Então, atentos ao tamanho. O que é que torna elas diferentes de outros tipos da grande maioria das aranhas? E na 5 e última, of 500 young tarantulas, how many will survive to maturity? De 500 jovens aranhas, tarântulas, quantas vão sobreviver até a maturidade? Então vocês vão pesquisar esse texto e vão responder a essas questões, procurar essas informações no texto, tá bom? Na letra B, vocês vão identificar ao que essas palavras estão se referindo. Por exemplo, they, na linha 3. Então, nós temos aqui o texto, linha 1, 2, 3. Vamos procurar a palavra they. Experts today think they were black widow spiders. Então, a quem esse they está se referindo? Para isso, a gente lê a frase toda, não é? In the 16th century, many people in Toronto suffered from the bites of spiders. Aí, experts today think they were black widow spiders. Então, as pessoas no século XVI estavam sofrendo muitas mordidas de aranha. E os especialistas de hoje acreditam o quê? Que elas eram viúvas negras, black widow spiders, ok? Então elas, no caso, está se referindo a spiders. Então aqui, they, na linha 3, estava se referindo a spiders. Tentem as outras, tá bom? Na C, use the context to guess the meaning of these words. Do mesmo jeito, só que vocês vão tentar aqui falar sobre o significado, o que é que cada uma dessas palavras significam. Por exemplo, bites, que se encontra lá na linha 3. O que quer dizer bites? Although, prey, danger, web and lays. Se vocês tentam primeiro olhar no texto, pelo contexto vocês identificam, se não, vocês pesquisam o significado, tá bom? Mas tentem primeiro encontrar pelo contexto. E na última questão, vocês vão encontrar 10 nouns, 10 substantivos, 5 adjectives, 5 adjetivos, 3 verbs, 3 verbos, e 2 adverbs, ok? Então, procurem nesse texto que vocês acabaram de ler essas palavras. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Por favor, tomem cuidado com aranhas. E espero ver vocês logo, porque eu estou com saudades. I miss you. So, bye. E qualquer coisa estarei no privado para responder suas dúvidas.